Os últimos 2 anos foram completamente dominados por fundos de papel, entre eles o CPTS11, HCTR11, que durante um certo período de tempo conseguiram distribuir mais de 20% de dividend yield, o que é muito acima da média da indústria. Porém, esses fundos e também outros não mais conseguem ter a mesma sustentabilidade, não ser tão sustentável mais nessa distribuição recorrente dos dividendos. Por isso, a nossa grande importância, nosso grande objetivo aqui desse vídeo é descobrir quais são aqueles fundos imobiliários que ainda podem ter um desempenho, uma rentabilidade e uma distribuição acima da média. Para isso, vou te convidar a assistir esse vídeo até o final, não se esquecendo de deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, porque assim você pode me ajudar a distribuir esse conteúdo a mais investidores. Conto muito com a sua ajuda. A evolução e a importância dos fundos de papel na indústria de uma forma geral hoje é muito maior. Se a gente pegasse aqui agora a carteira do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, equivalente ao Ibovespa, a gente vê que hoje a participação nesses fundos é muito maior em relação a 3 anos atrás. Tanto por causa de alguns IPOs que foram feitos desde então, mas também pelo grau e pelo tamanho de cada um desses fundos através de várias emissões de ações que eles fizeram ao longo dos últimos anos. Trazendo até mesmo que o caso do IRDM, um dos fundos mais populares que nós temos aqui na nossa indústria, que desde 2020 fez 7 emissões de ações. Assim como o IRDM, outros vários fundos também conseguiram aproveitar esse contexto em que eles estavam tão populares assim para crescer. Mas para a gente conseguir fazer uma conclusão assertiva, é interessante conhecer quais os ciclos que desde 2020 a gente já passou. Então vamos voltar um pouco ao tempo. Lá em 2020 a gente teve um cenário de pandemia em que os juros foram obrigados a cair. Chegamos então a uma taxa Selic ao redor de 2% durante muito tempo. Isso fez com que, por outro lado, a inflação se descontrolasse. Então, se você bem se lembra, nós tivemos uma inflação acima de 10% naquele ano, com o IGPM também subindo nas alturas, chegou a ter mais de 30% durante o período, ou seja, juros baixos e, por outro lado, uma inflação muito alta. Então, naquele contexto, os fundos imobiliários que mais tiveram valorização, que mais conseguiram ter um potencial de distribuição de dividendos muito acima da média, foram justamente aqueles fundos de papel que tinham parte da sua carteira atrelada a juros reais, como é o caso IPCA+, ou então até mesmo o IGPM. Como, por exemplo, o próprio caso do HCTR e do CPTS. Se a gente pegasse a carteira de indexadores que as suas dívidas possuem, afinal de contas, ele é um fundo de papel que investe em dívidas, a gente vai ver que grande parte da carteira dele tem justamente esse indexador. E mais ainda, esses fundos contaram agora em um cenário em que os seus papéis, por serem classificados como high yield, produzem um dividendo muito alto. Então imagina o contexto, supondo que é uma carteira do HCTR que pagava IPCA mais 9%. Se o IPCA já fechou em 10%, ele ainda tinha um bônus de 9%, ele somente naquele ano teria pago um dividend yield de 19%. Em muitos dos casos, esses fundos distribuíram ainda mais do que isso. Para mostrar o quanto que os fundos que tinham essa carteira muito concentrada nesse indexador atrelado à inflação tiveram um desempenho fantástico. Mas aí a gente saberia que aquele cenário não seria sustentável. Seria preciso controlar a inflação de alguma maneira. Para isso, a gente começou a avançar na recuperação na alta taxa de juros. A taxa de juros que saiu de 2% em pouco mais de um ano, ela já chegou hoje a 13,75%, inclusive deve se manter assim durante mais alguns meses. O problema é que a partir do momento que a gente tem uma alta dos juros, a gente vê que a princípio a inflação deve recuar, inclusive o que vem fazendo. Então aqui a gente começa a ver a transição para a segunda fase do ciclo, porque aqueles fundos que antes tinham uma carteira muito atrelada ao IPCA, ao IGPM, começam a recuar. Eles não mais têm aquele potencial ou a sustentabilidade de distribuir aqueles dividendos naquela mesma altura. Passa então, nessa segunda fase do ciclo, aos fundos imobiliários que têm alguma coisa atrelada à carteira CDI. Muitos fundos de papel, inclusive, conseguem ter essa performance. O próprio IRDM tem uma carteira muito balanceada e também conseguiu se aproveitar dessa alta dos juros. Então, essa aqui é a segunda fase do ciclo. Porém, a gente já começa a ver o terceiro nível. Por quê? A alta dos juros ela é justamente para conseguir domar, controlar e estabilizar toda a inflação. Então, se a inflação dá nítidos sinais de que ela já está sob controle, a gente não tem o motivo ou objetivo de ficar com a taxa Selic muito alta durante muito tempo. Porque isso também estrangula a demanda, estrangula a economia de uma forma geral. Então, nenhum país deveria negociar com taxa de juros muito alta durante um período muito alto, muito grande, porque isso pode atrapalhar a economia de uma forma geral. Então, agora a gente pode fazer a transição para a terceira fase do ciclo, que inclusive vai começar a acontecer a partir do ano que vem. Nesse ano ainda nós estamos vivendo esse cenário de alta taxa Selic, que não vai se reduzir, vai ficar próximo ali do seu patamar, mas a partir do ano que vem a história já começa a mudar.
Então, como nós somos investidores espertos que conseguimos antecipar as tendências de ciclos do mercado, a gente já pode começar a posicionar para a terceira fase do ciclo e aí que eu peço a sua atenção. Por isso, a terceira fase agora não se refere somente aos fundos de papel, já que talvez o ponto máximo, o ponto de melhor momento para eles, já começa a chegar próximo ao fim, dando início agora a um ciclo mais voltado para os fundos de tijolos, que ao longo dos últimos anos todos sofreu bastante, e até é verdade que nesses últimos meses, ainda mais nesses últimos 2 meses principalmente, eles tiveram uma valorização bem alta, vários fundos conseguiram inclusive valorizar 20% durante alguns pregões, mas a verdade é que os fundos de tijolos ainda estão bem abaixo da média, e aqui a gente pode utilizar do conceito de custo de reposição. Então aqui está o momento. Porque se a gente parasse para pensar, muitos desses fundos imobiliários de tijolos têm ativos únicos, ativos que não tem como fazer essa replicação. Imagina que você tem um grande prédio comercial no auge, no ponto principal da Faria Lima, na Vila Olímpia, JK, que são regiões que têm uma demanda altíssima e que não têm outros terrenos para fazer a construção de um prédio similar. Além do mais, a gente vê que não só são ativos únicos em termos geográficos, mas também o custo de reposição para você construir um novo prédio do que ele é muito mais alto. Olha só, às vezes um fundo desse de tijolo está sendo negociado na bolsa a um metro quadrado, pagando ali 20 mil reais. Mas se você fosse construir do zero aquele mesmo prédio naquele mesmo local, você pagaria 30 mil reais. Então, os fundos devem sempre ser negociados ao patamar igual ou superior ao seu custo de reposição. Eu digo isso porque, e quando esses fundos imobiliários são negociados abaixo do custo de reposição, há uma tendência clara que todo mundo vai querer comprar os fundos ali, porque já está com desconto. Ninguém vai querer construir alguma coisa pagando 30 mil reais o metro quadrado, sendo que ele pode comprar na Bolsa de Valores aquele mesmo fundo imobiliário já pronto, já construído, sem risco de execução, pagando 20 mil reais o metro quadrado. Então há uma discrepância muito grande hoje no mercado. E essa discrepância ainda está mais concentrada em alguns setores dos fundos imobiliários de tijolos, entre eles os shoppings e também as lajes corporativas. Eu digo isso porque esses dois setores foram os mais impactados durante a pandemia, são fundos que sofreram muito com aumento de vacância. Porém, por outro lado, a gente vê que muitos deles têm localizações tão boas que não existe um custo de reposição barato a ponto de compensar desenvolver um novo prédio do zero, a não ser comprar eles. Ou seja, existe um claro movimento, um claro indicador que esses fundos de tijolos estão bem descontados. Então, como que a gente pode ter acesso a esse custo de reposição de uma maneira mais didática? A gente pode abrir algum site que usa esses comparativos entre empresas, como é o próprio caso do Status Invest, e analisar o P sobre VP. Se você encontrar muitos desses fundos de lajes corporativas e também de shoppings, estão negociando com múltiplos bem descontados, com múltiplo P sobre VP bem abaixo de 1, o que seria uma proposta ou então um indicativo de que esses fundos imobiliários estão descontados. Então, essa agora é a terceira fase do ciclo. A gente sabe que os fundos de papel não têm mais a mesma condição de pagar os mesmos dividendos de antes, dando agora início a uma nova fase que os fundos de tijolos podem destravar valor, sabendo que o custo de reposição deles está muito mais alto. Espero que você tenha entendido aqui esse vídeo, tenha entendido aqui esse conteúdo. Se sim, quero te pedir em troca um like, uma inscrição no canal, porque assim que você pode ajudar meu conteúdo a ser espalhado para mais investidores. Então agradeço a sua atenção e espero você na próxima. Valeu!